Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nesse vídeo hoje eu gostaria de falar com vocês aqui sobre a novidade que agora acontece no estado de São Paulo. Isso porque o estado de São Paulo acabou de decretar 180 dias de emergência zoossanitária devido àquele resfriado aviário, né, que é o H número 5, N número 1. Que teve as primeiras ocorrências no nosso país no mês de maio. Essa medida ela foi publicada no Diário Oficial dessa terça-feira, dia 15, e é uma medida que já tinha sido tomada nacionalmente pelo Ministério da Agricultura e também por governadores de outros estados, né? E, na verdade, a Secretaria Estadual de Agricultura ela atendeu a um pedido do próprio Ministério da Agricultura Nacional, né? O que significa isso? Significa que esse estado de emergência zoossanitária ele é sempre declarado quando existe a possibilidade de uma enfermidade ela se propagar rapidamente entre os animais. E quando eles fazem isso, quando eles declaram esse tipo de situação, eles têm ali uma facilidade para se antecipar a um aumento dessa situação e agilizar processos para lidar com esse problema, né? Por quê? Quando eles decretam esse tipo de situação, o Estado ele passa a ter acesso a algumas facilidades previstas no próprio decreto do Ministério da Agricultura, como acesso a recursos, acesso a um fundo de 200 milhões de reais para trabalhar no controle desse tipo de enfermidade, né? A medida ela não representa uma preocupação agora, né, para as pessoas, para os humanos, embora essas ações de prevenção sejam importantes, né, porque no final das contas os seres humanos também podem acabar tendo esse tipo de problema. Não é muito comum passar das aves para as pessoas, mas isso existe. E nesse texto, a pasta estadual afirma que hoje o estado de São Paulo tem 13 situações já confirmadas em 8 diferentes municípios. E é importante lembrar, todas as ocorrências são em aves silvestres. O que significa isso? Aves que estão na floresta. Não existe nenhuma situação em aves comerciais, ou seja, nas granjas que produzem ovos e frangos para alimentação humana, e muito menos em aves ali residenciais, né, que as pessoas criam nas suas próprias casas, né? A Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, ela atua nessas atividades de defesa desde a primeira situação que apareceu e está reforçando que o fato da pessoa consumir carne de aves e consumir ovos, isso não traz problema para a pessoa contrair essa enfermidade. Pelo menos é a informação que a Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura está dizendo. Agora, as aves que acabaram perdendo a vida ou estão enfermas ali não devem ser aproximadas nem lidadas sem qualquer tipo de equipamento de proteção individual, né? E qualquer pessoa que olhar para uma ave e achar que está com alguma situação estranha, é importante entrar em contato ali com a defesa agropecuária, né? A maior preocupação nesse momento é impedir que esse resfriado aviário chegue nas granjas e na criação das aves para alimentação própria. Isso porque ela ocorrendo em aves que estão ali aglomeradas, o negócio se espalha com muito mais velocidade, né? E isso acontecendo, se as granjas tiverem esse tipo de problema, essas aves especificamente precisarão ser eliminadas. Isso vai diminuir a oferta de carne de frango e de ovos, obviamente aumentando o valor desses produtos, né? Pela lei da oferta e da procura. Quando a oferta é pequena e a procura é grande, o valor sobe. Então, apesar disso tudo, o Brasil hoje ainda continua sendo considerado um lugar livre desse tipo de resfriado aviário, porque não existe ainda casos nas granjas, ok? E
essas matérias que têm sido publicadas falando sobre esse assunto sempre reforçam, né, que esse tipo de enfermidade não é passada pelo consumo dos ovos ou das aves, né? Mas é claro que as medidas de segurança ali estão sendo tomadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa possibilidade da enfermidade passar das aves para as pessoas é pequena, mas é sempre importante as pessoas se protegerem, né? Porque se o agente causador está circulando muito, ele tem a possibilidade de passar por alguma mudança e sendo tornado mais poderoso para fazer isso. Esses casos, que são casos incomuns, em que essa enfermidade passa das aves para as pessoas, acontece geralmente no contato das pessoas com essas aves, né? Por isso, é sempre recomendado que as pessoas não encostem nem recolham essas aves que estejam com qualquer tipo de enfermidade, tá? A gente sabe que no mundo isso já tem sido aí um problema bem preocupante, principalmente nos Estados Unidos, milhões de aves foram eliminadas por causa disso. No Brasil, a gente já tem aí 9 estados que declararam esse tipo de situação. Nós temos aí o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Sergipe e o Paraná e agora também o estado de São Paulo. Então, lembrando que essas ocorrências são todas em aves da floresta, aves silvestres, né? Então, até o momento, já tem no país inteiro 79 ocorrências confirmadas, né? Incluindo 2 casos de aves que eram criadas domesticamente, ok? Então, mas não no estado de São Paulo. Das 79 ocorrências nacionais, 13 são do estado de São Paulo, né? E a maioria das ocorrências está no sul e no sudeste do país. Em maio desse ano, o Ministério de Agricultura e Pecuária ele declarou esse estado de emergência em todo o território nacional e pediu para que os governos estaduais fizessem isso também, né? E é importante lembrar que o Brasil ele é líder mundial em exportação de carne de frango, respondendo por 35% do mercado internacional. Ainda assim, é um dos únicos países que ainda se mantém com o status de livre desse resfriado aviário em aves que são comerciais. Então, por um lado, a gente fica muito preocupado, mas por outro lado, a gente vê que o Brasil aí tá ainda numa posição privilegiada, né? Os Estados Unidos ali, desde fevereiro de 2021, eles já tiveram ali o óbito de aproximadamente 58 milhões de aves industriais, né? Como resultado, o preço do frango atingiu seu valor mais alto durante o feriado de Ação de Graças. Posteriormente, o preço dos ovos também atingiram ali o topo, né? E internacionalmente, a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela fez ali um alerta, né, em resposta à crescente ocorrência de gripe aviária em aves de 10 países da região das Américas, né? E também com a ocorrência da primeira situação de um ser humano tendo esse tipo de problema na América do Sul, ok? Então, América do Sul, a gente está de olho aí. Nessa região das Américas, né? Ele foi identificado pela primeira vez em aves domésticas e selvagens em dezembro de 2014 na América do Norte. Desde então, até a primeira semana de janeiro de 2023, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Honduras, México, Panamá, Estados Unidos e os venezuelanos detectaram também essa ocorrência, ok? Então, é importante a gente lembrar também que quando acontece a passagem das aves para as pessoas, geralmente uma pessoa não consegue passar isso para outra pessoa com muita facilidade. Mas mesmo assim, é importante a gente ficar de olho. A grande questão é, será que isso vai se encerrar por aí ou ainda vai durar um tempo? Será que o Brasil ainda vai continuar com esse status de um dos poucos países que estão livres desse tipo de situação? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Um abraço para vocês. Valeu!